Segundo a Bíblia, tudo que Deus criou era originalmente recheado de bondade. A começar pelos seus anjos, seres celestiais criados muito antes da Terra e da humanidade, e que serviam de companhia para o Criador. Seu primeiro ser, chamado de Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, foi também escolhido para ser o querubim da guarda, dado não só sua perfeição, como inteligência e resplendor. Lúcifer, no entanto, quis se comparar a Deus. Ele se rebelou e, com ele, outros anjos também o fizeram. Com isso, todos foram expulsos do paraíso. Esse grupo de rebeldes celestiais é conhecido como anjos caídos, que são referidos de diferentes formas na Bíblia e nos livros apócrifos, como o livro de Enoque, o mais conhecido deles. Há uma certa disparidade na história dos anjos caídos. Para os cristãos, Deus teria enviado um grupo de anjos para a terra, os Grigori, ou vigilantes, que, de acordo com o livro de Daniel, teriam sido enviados por Deus para olhar a humanidade. Já de acordo com Enoque, os vigilantes seriam os 200 anjos que seguiram Lúcifer em sua descida à terra. Todos eles expulsos por Deus. De alguma forma, esses anjos se rebelaram, sendo que alguns deles tiveram mais destaque que outros, mostrando-se piores que os demônios citados na Bíblia. A começar por Samiasa, um dos principais líderes dos vigilantes, que era encarregado de guardar o conhecimento, foi quem teria sugerido aos demais anjos a se unirem às mulheres humanas e com elas gerarem famílias. Segundo as Escrituras Sagradas, dessa união teria surgido os Néfilins, criaturas gigantes que podiam ser tudo, menos humanas. De acordo com o livro de Enoque, além dos gigantes, os vigilantes ainda profanaram a criação e contaminaram a humanidade. O dilúvio da era de Noé foi então enviado por Deus para dar um fim na promiscuidade e violência que imperavam entre os homens e as mulheres da terra. Outro anjo caído é Araquiel, cujo nome quer dizer luz de Deus. Era também um dos líderes dos vigilantes. Araquiel não só se casou com uma mulher, como também ensinou aos humanos a prática da bruxaria e da magia, além da geomancia, que é a adivinhação através das figuras formadas por um punhado de terra que se atira ao acaso sobre o chão ou qualquer outra superfície. Os próximos da lista negra dos anjos é Cocabiel, que na tradução do hebreu quer dizer estrela de Deus, uma vez que ele foi o responsável por ensinar aos humanos tudo sobre os astros do céu. Em outras palavras, teria trazido aos homens os conhecimentos sobre astrologia ou o estudo da vida por meio das estrelas, quando ela não deveria ser acessível aos simples mortais. Enquanto Cocabiel é citado por Enoque como um dos anjos caídos no livro do anjo Raziel, ele é referido como um anjo do bem. Os antigos sumérios retratavam Cocabiel como um ser humano gigantesco, com cerca de 300 metros de altura, assexuado e sem rosto, dotado de 6 asas negras. Eles acreditavam que, além da astrologia, Cocabiel ensinava também a matemática, a física e a química aos homens, para que eles pudessem entender suas origens e sua evolução. Nosso convidado de agora é o anjo Penemui, que é citado apenas nas escrituras enoquianas. Seu papel na destruição da humanidade e da proliferação dos Néfilins é controverso, e não está claro se ele é um anjo mau ou se é apenas um desesperado salvador da humanidade. Ele não assassinou ninguém e também não levou qualquer conhecimento proibido à humanidade. Ao invés disso, teria ensinado os homens a ler e a escrever, na esperança de levá-los para longe da escuridão. Teria sido esse ensinamento um pecado para a época?
Seria possível, segundo alguns estudiosos, os homens daquele tempo aprenderem a criar histórias e a duvidar da palavra de Deus? Mastema, ou Mansemat, pode ser um anjo tão conhecido nas tradições cristãs e judaicas, mas é citado no livro dos Jubileus, o antigo livro judeu de 50 capítulos, ainda usado pela Igreja Ortodoxa Etiopana. Segundo suas tradições, Mastema realiza punições para Deus, além de tentar os humanos a testar sua fé. Nos fragmentos adoquitas e nos manuscritos do Mar Morto, ele é o anjo do desastre, o pai de todo mal e um bajulador de Deus. É dito também que ele se tornou um anjo caído e é a personificação da palavra hebraica Mastema, que significa ódio, hostilidade, inimizade ou perseguição. Reza a lenda que depois de cair em desgraça, Mastema se tornou governante de todos os Néfilins, embora não fosse um, e assumiu o comando de suas forças, até que Deus inundasse o mundo para livrá-lo das abominações criadas por seus anjos caídos. No livro de Enoque, Azazel é um dos 2 líderes dos anjos caídos, que desceram, assumiram a forma humana e copularam com mulheres humanas. Segundo as tradições cristãs e islâmicas, trata-se também de um dos anjos caídos e na tradição judaica, Azazel é o nome de uma paisagem desolada, para onde a cabra que carrega os pecados dos judeus é enviada durante o primeiro Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, uma das datas mais importantes no judaísmo. Sabia que o termo bode expiatório surgiu a partir de Azazel? Eu te explico. Segundo Levítico, capítulo 16, 2 bodes foram lançados à sorte, sendo que um deles foi para Iavé, que é o nome de Deus em hebraico, e o outro a Azazel, o demônio. Arão, então, sacrifica o primeiro bode e o oferece a Iavé. Com o bode sobrevivente foi feito um ritual de expiação e depois ele foi enviado a Azazel, no deserto, a fim de observá-lo de forma secreta. Para os antigos cananeus e hebreus, Azazel era um demônio que habitava o deserto, terra árida, onde Deus não exerceria seu poder. Era para lá que era enviado um dos 2 bodes, protagonistas do ritual. Quando o bode é enviado ao deserto, ele leva consigo todos os pecados dos hebreus. Segundo Enoque, Azazel foi o responsável por ensinar aos homens como usar os metais na fabricação de espadas, facas, escudos, machados, mas também adornos como braceletes e pulseiras. Bezaliel é o 13º vigilante entre os 200 anjos caídos mencionados no livro de Enoque. Ele é considerado o anjo das sombras, às vezes referido como a sombra de Deus. A maioria das interpretações de Bezaliel o descreve como um tipo de sombra personificada, tornando-o um dos mais misteriosos de todos os anjos do mal. Foi ordenado pelo líder dos vigilantes, Samiasa, a observar toda a criação e a relatar qualquer informação útil para ele. O nome Bezaliel já foi erroneamente traduzido como sendo um dos construtores da Arca da Aliança. Nosso último anjo caído é Gadriel, relatado por Enoque como sendo o que ensinou aos homens a usar as armas ensinadas por Azazel, como guerrear e como matar uns aos outros. As mulheres ensinou como ficarem mais bonitas, com o uso de cosméticos. No entanto, em outras tradições, Gadriel está bem longe de ser um espírito nefasto. Pelo contrário, é extremamente justo, honroso e bondoso. No fim, tudo depende da interpretação que se faz. Cada anjo caído, segundo os relatos, teve uma função que acabou sendo útil para a humanidade, de alguma forma. Pense, será que a humanidade teria evoluído tanto se não fossem as guerras e as conquistas do passado? O que conheceríamos
sobre a vida e o universo e o que saberíamos de nossa história não fossem os ensinamentos astrológicos, que foram os primórdios da astronomia, e também se não soubéssemos ler e escrever. Será que esses anjos caídos, afinal, foram tão diabólicos assim? Ou será que ainda não entendemos o nosso propósito?